DevRel é uma área que vem chegando no Brasil e ela veio para ficar. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as atuações, o que é a área e os seus papéis. Mas antes disso, bora deixar o like, se inscrever aqui no canal e principalmente compartilhar com os amigos. Vamos colocar para todo mundo entender de verdade o que é Developer Relations. Oi pessoal, eu sou a Carol Vilas Boas, sou Head Developer Relations, atuo com comunidades e com Developer Relations há mais ou menos uns 5 anos e tô aqui para trazer algumas pautas, alguns pontos para vocês. Mas antes de mais nada, vamos à minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura do ombro. Hoje eu tô aqui com um lenço bem colorido, vermelho, roxo, laranja, sentada numa cadeira gamer azul e ao meu fundo tem o meu escritório com um quadro de Floripa, um olho grego na minha parede. E vamos lá pro vídeo de hoje. Afinal, o que é Developer Relations? Ou DevRel aqui, né, para os mais íntimos. É uma área? Será que é um cargo, uma ocupação? O que come? Onde vive? O que é esse tal do DevRel? Segundo o livro The Business Value of Developer Relations, a gente pode falar que é uma área. E o que essa área faz? Quais são suas capabilities? Onde ela está? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? DevRel é a área que vai representar a empresa dentro da comunidade e a comunidade dentro da empresa, mas ainda assim ela vai manter todos os interesses de cada um bem separados. Quando a gente olha para o cenário das Big Techs, tá? Um cenário mundial, essa área está sempre atrelada a um produto tech para desenvolvedores, para todo mundo que cria produto. Quando eu falar aqui no vídeo sobre desenvolvedores, eu não estou falando só de programadores. Estou falando de todo mundo que cria software. Então eu estou falando de SRE, estou falando também do QA, do PO, do Scrum Master, do Research, de todo mundo que trabalha nessa parte de criação de software. Fechamos isso? Então, quando a gente olha para esse cenário de Big Techs, mundialmente falando, a gente tem sempre um produto muito focado em tecnologia para facilitar a vida de quem está ali criando. Tá, Carol? E quando a gente vem para o Brasil, como que a gente trouxe? Afinal de contas, você disse que é uma área aparentemente nova aqui no Brasil, não é? Então, a gente tem visto ela crescer muito nos últimos 3 anos. Quando a gente olha, quem tinha antigamente essas áreas aqui dentro do Brasil? Microsoft, a gente tinha Oracle, Red Hat, Big Techs que ainda transitam aqui. Intel também tinha, Twilio, então, Big Techs que vivem aqui. Agora a gente tem empresas que não são Big Techs, mas que são empresas focadas em tecnologia, desenvolvendo cada uma a sua área de DevRel. E isso vem dando muita dor e muito problema e até o que falar. Por quê? Se a gente for seguir os estudiosos e até algumas pessoas mais conservadoras dentro da área de Developer Relations, a gente tem, em suma, que precisamos ter um produto tech para ter essa área, para nos comunicarmos, para trazermos tudo o que essa área de Developer Relations faz. Mas e no Brasil? Gente, não vou expor aqui a minha opinião pessoal. Mentira, vou expor sim, tá? Entendo que no Brasil muitas empresas elas têm trazido a história de fortalecer o branding, pensar em toda a marca, em todo o awareness para contratação e retenção de talento. Isso não é uma capability primária de Developer Relations. E tá tudo bem. O que eu tenho feito enquanto consultora de algumas empresas, de algumas marcas que me procuram, que querem saber qual é o ponto principal de Developer Relations? É você dividir com a comunidade um código, um framework ou algo que a gente esteja entregando um valor. Se
o teu foco não é um produto tech, mas que você consiga trabalhar, que você consiga entender e entregar algo nesse sentido, talvez faça sentido chamar a área de Developer Relations. Se é uma verdade absoluta, não sei ainda, mas é o que o Brasil vem trazendo, é como o Brasil vem se comportando. Nós precisamos entender um ponto aqui, tá? O Brasil trabalha com comunidades latinas totalmente diferentes de como a comunidade americana e europeia trabalha. Então, talvez tenhamos que ter algumas adaptações para entender quando a gente entra para o meio latino. Mas, de novo, estamos falando de ideias, suposições e validações de teoria. Nada que a literatura fale ou nada que os grandes especialistas e os estudiosos possam assinar embaixo. Como eu disse até agora, né, a gente está falando muito aqui, eu trouxe o cenário que o Brasil está olhando, mas vamos olhar para o recorte mundial. Quais são as capabilities, as capacidades que essa área trabalha, então? O que a gente está fazendo quando a gente olha para o cenário mundial, onde tem um produto tech e tem que trabalhar essa adequação, esse entendimento de um produto tech para os desenvolvedores. Então vamos entender agora o que são capabilities primárias. Eu trago uma das primeiras capabilities, para mim é uma das mais importantes, tá? Nesse tempo todo de estudo, de conhecimento, que é entender a área de tecnologia, para onde a empresa está indo, como ela se coloca, o que ela se posiciona, como ela vai ter isso para dentro do seu dia a dia com o seu time. Então vamos lá num exemplo prático. Pensando na Red Hat, ela tem um framework que é o Quarkus, que ele é baseado em Java, que a gente está trabalhando, que a gente traz ele para a comunidade. Se o Java está tendenciando para uma área e o Quarkus para outra, não faz sentido. Então, olhando para esse mundo, a área de Developer Relations, ela tem que entender posicionamento, como o Java está indo, as estruturas, muitas vezes contribuir com o Java, por quê? Porque o seu produto que facilita a vida do desenvolvedor Java é o Quarkus. Então, tem que ter essa relação e essa entrega. E muitas vezes, como essa entrega? Contribuindo com o código-fonte do Java, dando feedbacks, fazendo toda essa parte de entendimento do que aquele software, do que aquela tecnologia está pregando e para onde ela vai. Ainda seguindo nessa linha do Quarkus, eu vou trazer aqui para vocês uma segunda capability, que é o colher o feedback. Eu costumo falar que os meus times, que tudo que eu faço, ele é baseado no feedback. Vamos pensar que o Java está vindo por uma vertente, o Quarkus entendeu, fez, modernizou e entendeu como resolver uma dor que a comunidade já tinha e que era algo que ia facilitar, que ia resolver e que ia entregar muito bem. Tivemos toda essa parte, todo esse engajamento. E aí quando o Quarkus foi para a rua, veio um feedback, veio um ponto, as pessoas ouviram, as pessoas entenderam e elas retornaram. E aí o que a gente faz com isso? Nós, da área de Developer Relations, trazemos para dentro de casa esse feedback muito estruturado para o time de produto, para como ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, como vai ser essa entrega e como a gente pode, de novo, ajudar e retornar para a comunidade algo muito interessante. Mas se o feedback veio e hoje eu não posso resolver ele porque não faz parte da estratégia da empresa, faz parte da área também resolver isso e trazer de forma transparente. Olha, entendemos, comunidade, tudo aquilo que você está pedindo, mas agora não é o momento. Agora nós temos outras coisas para olhar e vamos olhar. Mas está aqui no nosso backlog para tratarmos também essa necessidade. E aí a gente cai na nossa terceira parte de interações, tá? O que é? Construir uma comunidade interna e uma comunidade externa. Então, isso parece às vezes muito fácil de se falar, mas não é. Pensando de novo que eu estou entregando para uma área de tecnologia um produto. Então, eu tenho que entender primeiro, internamente, quem são os meus apoiadores, quem está ali, quem gosta, o que eles têm anseio,
Quais são os pontos principais? Fomentar e aculturar e treinar e montar workshop. E a tal da comunidade externa que você fala tanto, que você vem trazendo. Aí você leva isso tudo para fora, para uma comunidade externa, consolidando e trazendo ela de volta do teu produto. Pega o feedback, treina, melhora, sobe e eleva o nível daquelas pessoas que estão acompanhando o seu produto. Isso tudo é atividade e são pontos de uma área de Developer Relations. Nós precisamos fomentar a comunidade interna, criá-la muitas vezes, trazer conteúdo rico e importante para uma comunidade externa. E aí eu até faço um ponto aqui, que é uma técnica que a gente usa muito e que a gente trabalha muito. Vou trazer uma atualização. Antes de validar, eu tenho aquelas pessoas que são super apoiadoras, que amam o produto, que já estão ali vivendo aquele produto. Eu trago elas, faço uma apresentação, colho o feedback em primeira mão para depois levar isso para o mercado. Tudo isso é feito, tudo isso é entendido, claro, com técnicas, métricas, uma elucidação muito grande pela área de Developer Relations. E aí a gente gera nossa quarta habilidade desse time, awareness, tá? Então a gente fomenta esse awareness. E isso que eu acho que aqui deu grande problema. Agora a gente não vai mais entrar nesses detalhes, só estamos explicando o que acontece ou não. Quando eu vou para a comunidade, eu falo, eu trago pessoas especialistas na área, eu mostro tudo aquilo que a gente faz, o que a gente constrói, como a gente constrói, eu ganho visibilidade, eu ganho amor e eu ganho uma brand love, tá? Que a gente costuma chamar. E aí as pessoas querem estar naquela empresa, se não trabalhando, ajudando, dando feedback. E isso acaba trazendo, né, atraindo talentos ou retendo talentos, que é um ponto que a gente tem trabalhado muito aqui no Brasil. Mas para isso, preciso entregar, preciso fazer, tem todo um trabalho antes de engajar essa comunidade. Lá fora, isso não é uma métrica válida. Isso não é algo que a gente olhe. É uma das capabilities. Sim, ela veio por último e ela não é a mais importante. Quando a gente traz o awareness, quando a gente traz isso, ninguém está olhando de verdade para esse ponto de quantas pessoas querem trabalhar aqui ou de como a gente ama, nada disso. A gente está entendendo se esse awareness veio para entender o produto, dar o feedback e tá junto. É assim que mundialmente é trabalhado. E aí você vai me falar, mas cara, como que eu faço isso? De várias formas, tá? Nós podemos fazer através de podcasts, lives, office hours, mas depende. Qual é o estágio do seu produto? É um produto em lançamento? Você tem que fazer uma adequação da comunidade, trazer conteúdos, preparar essa comunidade para estar apta a receber o produto que você vai lançar no mínimo 6 meses antes, contando, mostrando, instruindo e elevando a régua. Já é um produto que já está consolidado, já está ali. Ok, quais são os pontos que nós tivemos? Aonde a gente quer chegar? Quais são as nossas métricas que vão vir para o próximo quarter? É isso que a gente tem que aceitar, é isso que a gente tem que ver. São esses pontos e pessoas que precisamos ter perto, que precisamos ouvir para poder evoluir o nosso sistema, para poder entregar um sistema cada vez melhor. É através desse time, é através disso que a gente vai entender um live coach, artigos, workshops, hackathons, mas tudo isso focado em criar uma conexão e ensinar. A área de DevRel, ela está muito próxima à área de ensinar, instruir as pessoas desenvolvedoras que estão neste meio. E quem faz isso, cara? Me conta aqui quem são as pessoas dessa área. Quem tá lá, quem faz esse trabalho de dia a dia? Eu vou trazer alguns papéis que a gente tem, né, mundialmente de novo e que a gente vai adaptando aqui. Hoje, num time de DevRel mundial, normalmente você tem o papel do Technical Writer, do Advocate,
de uma Community Manager Tech e do Application Engineer, tá? Nós temos esses 4 papéis normalmente trabalhados dentro da área de Developer Relations. O que é uma TW, um time de TW, como que eles fazem? São as pessoas responsáveis pela escrita técnica, pensando de novo que seu produto é para um desenvolvedor, ele tem que ter uma documentação muito bem fundamentada. Ele tem que saber, ele tem que entender a partir da sua doc. Pensando numa biblioteca, pensando em algo novo que a gente traz, muitas vezes você segue ali a documentação e já consegue se virando e produzindo e evoluindo. Então, a primeira coisa normalmente é sempre ler a documentação. Através dali a gente traz insumos. Ah, mas o time de Technical Writers só trabalha com documentação? Não. Quando ele está dentro desse time de Developer Relations, ele trabalha também entendendo e ajudando na escrita das atividades de um workshop, das atividades de um hackathon, de um artigo técnico. Tudo isso passa por esse time. E o que um Developer Advocate faz? Outra bomba aqui. Muita gente fala, eu sou o DevRel. Ah, eu faço o que na minha empresa? Ah, eu sou DevRel. Não, você não é DevRel, porque DevRel é uma área. O que você pode ser é um evangelista ou um advocate. Algumas empresas usam um nome ou outro, mas que em suma, trazido alguns pontos que o John Bacon traz sobre a forma de conteúdo de um ou outro, eles acabam seguindo a mesma vertente. Vamos colocar porque a gente está vendo de cenário aqui. Então, essa pessoa do advocate, ele traz toda a parte de organizar, de entender o conteúdo que ele vai passar. Então, pensando de novo lá no nosso Quarkus. Ele vai entender, ele vai usar o Quarkus, ele vai ser o user zero, vai fazer todas as aplicabilidades, as partes mais inovadoras de utilização. E ele vai levar isso para a comunidade, numa demo, num live code, num workshop, num hackathon. Então, ele traz o conteúdo, ele traz a parte densa. E o que o Community Manager Tech faz hoje em dia, então, cara? Essa pessoa, ela é responsável por entender as estratégias que o advocate desenhou, o que ele fez, o que ele não fez e para onde ele vai, o que ele quer fazer. E ela vai trabalhar entendendo as comunidades que orbitam em volta daquela ferramenta, como ela vai falar, como que ela vai trazer, como que ela vai olhar para esse mundo todo. Então, de novo, tudo isso é feito em sincronia. Você falou aí de um outro cargo, né? O tal do Application Engineer. Então, gente, o Application Engineer é, uma vez que a gente está falando para desenvolvedores, para toda essa área tech, nem sempre vai ser um desenvolvedor que vai vir olhar a ferramenta. Muitas vezes ele vai recomendar, ele vai fazer toda essa parte de entendimento, de conscientização e vai recomendar na sua empresa. E a empresa muitas vezes precisa de uma POC ou o workshop ou o hackathon precisa de uma aplicabilidade muito mais profunda, entrar dentro do código mais densa. E aí o que o Application Engineer vai fazer? Junto com o Advocate, eles vão preparar isso, seja para uma empresa numa POC com tempo delimitado, onde ele vai fazer só uma demonstração ali da aplicabilidade do produto, ou para a comunidade, entrando ali e desenhando e tirando em um workshop ou num treinamento, trazendo os pontos de utilização, trazendo os pontos que são próximos ou não daquilo. Então, a gente tem esses papéis. E aí você vai me perguntar, e você, cara? O que faz nessa brincadeira toda? O que o tal do Head de Developer Relations faz? Pensando que eu tenho que entender, junto com o executivo, para onde a empresa vai, o cenário mundial, o nosso posicionamento, os eventos que a gente pode estar, as comunidades que fazem sentido. Todo esse mundo, toda essa estratégia, toda essa vivência é onde o Head atua. E aí ele traz para o time dele com todos esses papéis, com todas essas personas para dividir e cada um pegar o seu pedacinho e atuar. E aí quem olha as métricas é o Head. Quem apresenta essas métricas para o board, para o C-Level, é o Head dessa área. E é ele que vai direcionar. Ah, nós vamos fazer um evento nos Estados Unidos. Vai ter passagem, vai ter hospedagem, vai ter... Ele vai entender se o custo-benefício faz sentido
por produto ou não. É ele que olha para toda essa parte. Então, gente, eu venho finalizando o vídeo por aqui, trazendo um pouquinho do que é essa área. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu estou montando para trazer conteúdo, mostrar para vocês o que de verdade é a área de Developer Relations e fazendo sempre esse paralelo mundial, Brasil, o que a gente tem, o que a gente não tem, para onde a gente pode ir. E de novo, aqui não são verdades certas, mas é só um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, pode mandar recadinho, manda dúvida, manda pergunta, que a gente vai construir muito conteúdo aqui para vocês. E é isso que eu queria deixar para hoje, gente. Tchau!